Vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a revogação da prisão preventiva do ex-ministro Anderson Torres. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, diretamente da capital federal. Bruno, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Anderson Torres vai precisar seguir medidas cautelares? Conta pra gente. Exatamente, revogação imediata, inclusive. A você uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Essa foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que veio já no finalzinho do expediente. Era por volta de 5 horas quando emitiu essa nova decisão, revogando então e autorizando a liberdade de Anderson Torres, que está aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar há cerca de 117 dias. Anderson Torres estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, quando houve uma operação da Polícia Federal em sua residência no condomínio de luxo aqui na capital federal. Anderson Torres, naquele emblemático 8 de janeiro, era o secretário de Segurança do Distrito Federal e estava de férias em Orlando. Logo após a invasão, ele foi exonerado. Ibanez Rocha, ele foi afastado também durante 90 dias. Ibanez retornou às atividades e Anderson Torres somente hoje será liberado com várias medidas cautelares. Olha só essa arte, essa imagem que aparece para quem nos acompanha em áudio e vídeo. Entre essas medidas cautelares, uso de uma tornozeleira eletrônica de forma imediata, que inclusive será instalada ainda hoje aqui onde Anderson Torres está, e não utilizar as redes sociais e ainda recolher o registro e as armas de fogo, inclusive a arma funcional de Anderson Torres, o afastamento de suas atividades também na Polícia Federal. Além disso, não se ausentar do Distrito Federal e é necessário que ele esteja em sua residência à noite e aos finais de semana. E ainda, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que não haja nenhum tipo de comunicação entre os investigados. A residência de Anderson Torres, no condomínio de luxo aqui na capital federal, fica ao lado do condomínio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que inclusive é investigado no mesmo inquérito do 8 de janeiro. A expectativa há cerca de 2 horas é já a retirada, a saída de Anderson Torres do 4º Batalhão. Ele está há 117 dias numa espécie de um alojamento. No último final de semana recebeu várias visitas, vários senadores após a liberação do ministro Alexandre de Moraes. Essa imagem recuperada, a gente observa a chegada dos advogados de Anderson Torres. Eles chegaram há cerca de uma hora e estão aguardando então já a saída de Anderson Torres. Essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela já é considerada um alvará de soltura, ou seja, com efeito imediato. A gente vai continuar então acompanhando a saída de Anderson Torres, que após essa liberação já vai seguir diretamente à sua residência num condomínio aqui na capital federal. A qualquer novidade, a atualização sobre a saída de Anderson Torres, eu volto a atualizar. É com vocês nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Perfeito. Bruno Pinheiro, a principal notícia do dia, soltura de Anderson Torres, ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Obrigado, Bruno. Até já. E para girar com os nossos comentaristas, vamos abrir esse módulo de análise com Nelson Kobayashi, a quem agradeço demais pela participação. Kobayashi, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Eu sempre gosto de reforçar que, além de analista político, Nelson Kobayashi é advogado. Eu queria trazer, inclusive, uma das justificativas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ele concedeu essa liberdade a Anderson Torres sob o argumento de que a eficácia da prisão preventiva alcançou a finalidade após as diligências realizadas, mas como bem disse o Bruno Pinheiro, mesmo em liberdade ele vai ter que cumprir uma série de medidas, como por exemplo, usar a tornozeleira eletrônica. Decisão acertada do ministro, demorou demais, porque você em outras edições do Jornal Jovem Pan falava em exagero quando Alexandre de Moraes determinou a manutenção da prisão preventiva, né? Decisão acertada e tardia. Primeiro, muito boa noite a você, Daniel Caniato, Lívia Zanolini, toda a nossa audiência do Jornal Jovem Pan. A decisão veio, determina a liberdade provisória do Anderson Torres, que já está preso há cerca de 4 meses,
mas determina ele também medidas cautelares diversas da restrição de liberdade. Algumas delas não pedidas pelo Ministério Público. Medidas que a Procuradoria-Geral não requisitou ao Judiciário e que são, portanto, decisões de ofício da própria vontade do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. E algumas medidas que não fazem sentido, Daniel. Por exemplo, não há por que o Anderson Torres se abster do uso das redes sociais se o suposto crime que ele tiver praticado não tem a ver com o uso de redes sociais. Outra medida que chama atenção é a necessidade de se apresentar semanalmente ao juízo das execuções penais. Veja que isso é uma medida excepcionalíssima, porque milhares de pessoas que vivem também em medidas cautelares diversas estão no Brasil com a obrigação de se apresentar ao juízo, mas mensalmente, bimensalmente, trimestralmente, mas não semanalmente. Parece que é uma super atenção em relação ao Anderson Torres. Claro que disso tudo, a sua liberdade é o que importa neste momento, em especial pela sua condição de saúde, que já vinha sendo prejudicada segundo os laudos juntados pela defesa no processo. Uma decisão acertada, mas tardia. Dora Kramer também conosco nesta noite. Dora, bem-vinda, boa noite. Bom, o Ministério Público Federal anteriormente já havia se manifestado dizendo que não vê indícios de improbidade administrativa por parte do ex-secretário e do ex-ministro Anderson Torres. O órgão reconhece que houve falhas na segurança pública no dia da invasão, no dia 8 de janeiro, mas não vê essa atuação ou possível omissão como algo intencional por parte de Anderson Torres. Kobayashi trouxe agora para a gente os aspectos jurídicos técnicos dessa decisão de Alexandre de Moraes. Qual o impacto político, na sua opinião, dessa decisão de hoje? Olha, boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite a todos. Pois ficou sendo a principal notícia do dia, porque, claro, era uma decisão já esperada, porque, evidentemente, uma prisão não poderia ser mantida, mas ali, na decisão do ministro, no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele alude ao fato de que, anteriormente, ele negou essa soltura, porque havia necessidade ainda de fazer diligências. Quando ele concorda com a soltura, o que isso quer dizer? Todas as informações já foram recolhidas, já fizeram todo o quadro, todo o cenário, isso já foi fechado de que os investigadores precisavam. Agora, o Anderson Torres ainda, quer dizer, como disse o Kobayashi, várias medidas cautelares bastante rigorosas, não tenho capacidade de avaliar se são exageradas, se não são, mas são muito restritivas. De qualquer maneira, o Anderson Torres, ele tem o principal agora, que é a liberdade, restrita, mas é a liberdade. Esse é o bem maior. Agora, o que ele vai ter que responder, e aí dentro dessas investigações, eu não ousaria dizer que o ministro Alexandre de Moraes exagerou, não tinha razões para manter preso, para impor essas restrições, porque ele é que tem o domínio de todos esses fatos. E não é pouco aquilo que o Anderson Torres tem de responder. Gente, tem a tal da viagem, a omissão, a mudança de planos, ele como secretário de segurança se afasta naquele momento crucial, tem a minuta do golpe, tem o fato de ter voltado sem celular, esqueceu o celular, que história é essa? Deu a senha errada do celular, e aquela operação na Bahia, que fica a dúvida, para que o então ministro da Justiça precisava de uma planilha com os votos dos locais onde foram votados Lula e Bolsonaro. Então, é muita coisa que Anderson Torres tem que responder. No campo político, enrolei, né, Lívia? E te respondo a pergunta. À vontade, Dora, por último, no campo político, claro que a soltura dele arrefece um pouco a pressão. Evidentemente, né, que arrefece um pouco a pressão. Tem os holofotes agora para o transcorrer das investigações, mas isso dá aquela baixada de bola numa temperatura que vinha aí causando um tensionamento entre as pessoas que defendiam a soltura dele, que desconfiavam das razões do ministro Alexandre de Moraes, e aquelas que não, que davam total razão ao ministro do Supremo Tribunal Federal.